Tudo bom, moçadinha? A gente começa hoje um outro bloco de assuntos, né? Terminamos as conversas sobre plantinhas idiotas. A gente conversa agora sobre bichinhos idiotas, né? A gente conversa um pouquinho com vocês sobre zoologia. Meu Deus do céu, o que é pior? Botânica ou zoologia, né? É escolher entre um chute novo esquerdo e novo direito. Ups, não devia ter falado isso, né? Mas, cara, infelizmente eu sei que é complicado, né? São muitos nomes estranhos, etc e tal. Mas é o jeito, né, moçada? Vamos lá, então. Né? Lembrando que tem vários grupos de animais que a gente vai descrever. Você vai precisar ter um carinho todo especial em 4 grupos. Plateumintos e nemateumintos, que são os vermes, porque tem a ver com doenças. Então a gente meio que volta a conversar um pouco sobre parasitologia quando for falar de verminoses, plateumintos e nemateumintos. O grupo dos artrópodes, né? Que pega lá insetos, aracnídeos, crustáceos, porque também tem uma importância médica danada, né? Insetos são transmissores de várias doenças. E claro, o nosso grupo, né? O grupo lá dos cordados, que inevitavelmente vai ser o grupo mais cobrado em qualquer prova de vestibular. Gente, zoologia, zoo quer dizer animal, é estudo do reino animal, reino animalia, reino metazoa. Inclusive o nome metazoário é um sinônimo de animal, é um nome fresco para animal. O que caracteriza animais? Animais são eucariontes, animais eles são pluricelulares, sem tecidos ou com tecidos. Opa, cuidado, né? Plantas, só é planta se tiver tecido de verdade, né? As algas, coitadas, foram expulsas do reino vegetal porque elas não têm tecido. Mas os animais não têm esse problema. Dentro do grupo dos animais pode haver criaturas sem tecidos, como as esponjas. E criaturas com tecidos, bom, todos os demais animais. Então, o único grupo de animais que não tem tecido, esponjas, todo o resto apresentam tecidos. Animais, eles são heterótrofos por ingestão. Heterótrofos, né? Não produzem o próprio alimento, não produzem matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, dependem de matéria orgânica previamente formada no meio. Quando a gente fala que é por ingestão, é porque esses caras apresentam uma digestão intracorpórea, né? Você vai digerir a comida dentro do seu corpo. Gente, pode ser dentro das células, digestão intracelular, ou pode ser dentro das cavidades corporais, dentro de cavidades como estômago, intestino e aí vai. De qualquer maneira, dentro do corpo. Cuidado que digestão intracorpórea não é sinônimo de digestão intracelular. Intracorpórea pode ser intracelular, mas pode ser extracelular em cavidades como estômago e intestino. Lembrando, né, que os fungos são heterótrofos por absorção. Significava mesmo dizer que o fungo era heterótrofo por absorção, que no fungo a digestão é extracorpórea, né? O fungo joga as enzimas fora do corpo, digere e absorve o alimento já digerido. Daí, por absorção extracorpórea, nos animais, por ingestão intracorpórea. Animais, moçada, apresentam como polissacarídeo de reserva o glicogênio. Lembrando, né, que o principal carboidrato de reserva nos animais é o glicogênio. Mas a principal substância de reserva é a gordura, né? É aquela história que a gordura armazena mais energia numa massa menor. Então deixa o animal mais leve, né? Deixa o animal com maior facilidade de locomoção, para que ele possa encontrar alimento com mais facilidade, né? Afinal de contas, ele é heterótrofo, ele não produz alimento por conta própria. Animais não apresentam parede celular. Lembrando que membrana celular, todas as células têm, né? Membrana celular, bicamada de fosfolipídios, com proteínas mergulhadas em mosaico fluido. Toda célula tem isso. Algumas células têm parede celular além da membrana, mas animais não, né? Animais só têm a membrana, animais não apresentam parede celular. Gente, animais, eles apresentam locomoção. De modo geral, eles apresentam locomoção. De modo geral, eles apresentam células musculares. Isso é uma adaptação aos hábitos heterótrofos, né? É diferente de uma planta que fica parada pegando sol
para fazer fotossíntese, mas se tu é heterótrofo, tu tem que ir atrás do alimento. E que melhor maneira de ir atrás do alimento? Se locomovendo. Você tem que os animais apresentam sensibilidade, né? Eles sentem, no sentido, moçada, de que tu dá um estímulo para ele, ele interpreta qual é o significado desse estímulo e oferece uma resposta apropriada. Para o mesmo estímulo, pode haver várias respostas diferentes de acordo com a situação. O que só é possível se você tiver células nervosas. Entretanto, uma lembrança que células musculares, células nervosas, não são encontradas em esponjas. Olha, moçada, que esponjas são animais esquisitões, né? Olha que a esponja é o único animal que não tem tecido. Olha que esponja é o único animal que não apresenta célula muscular, que não apresenta célula nervosa, né? Realmente as esponjas, elas são criaturas meio esquisitonas nesse aspecto lá, únicas, sem células musculares, sem células nervosas. Animais, moçada, apresentam um crescimento definido. Ao contrário das plantas que crescem por toda a vida, os animais somente crescem até a idade adulta. Novamente, isso é uma adaptação à vida heterótrofa, né? A planta, quanto maior ela for, melhor, né? Quanto maior ela for, mais perto ela fica do sol para poder pegar mais luz, fazer mais fotossíntese. Maior a superfície dela de captação de luz para fotossíntese, mais fundo a raiz vai para poder captar água e sais minerais. Mas por quê? Porque ela é autótrofa fotossintetizante. Como tu é heterótrofo, não é legal tu ser grande demais. Então tu cresce somente até a idade adulta, exatamente para poder evitar tamanhos exagerados. Não quero que você seja muito grande. Tamanhos exagerados iriam dificultar a locomoção. Então, se você ficar grande demais, vai ficar difícil de você se deslocar, vai ficar difícil de você ir atrás de comida e, moçada, um problema extra, vai te exigir mais nutrientes. Ou seja, às vezes é difícil você encontrar comida para poder se manter. Imagine se você precisasse de mais alimento, né? Comentando que, claro que varia de animal para animal, né? Tu pega, por exemplo, lá, uma baleia azul adulta, ela chega nos 36 metros de comprimento. Maior animal que existe, maior animal que já existiu, né? Mas, cara, para a maneira de viver da baleia azul, 36 metros de comprimento é um tamanho legal, né? Para a espécie humana, 1,65 m, que nem o Landim tem, tá bom demais. Comentando que eu, com os meus 70 quilos, né, meu 1,65 m, beleza, eu consigo explorar bem os recursos do meio ambiente. Porque se ao invés de eu crescer até os 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, e ficar com 70 quilos, eu crescer até os 80 anos de idade e ficar com 700 quilos, claro que não vai ser legal. Eu vou ficar pesado demais, vai ficar difícil eu me locomover para ir atrás de comida, para fugir dos meus predadores. Cara, eu vou precisar de comida demais. Eu com 70 quilos preciso de 2.000 quilocalorias por dia. Eu com 700 precisaria de quantas? 20.000? Já tem gente, coitado, morrendo de fome, porque não consegue 2.000 quilocalorias por dia. Imagine se tu precisasse de 20.000. Então não faz o menor sentido tu crescer demais. Claro, volto a dizer, esse tamanho adequado varia de espécie para espécie. Mas eu não quero tamanhos exagerados, porque senão atrapalharia a locomoção e exigiria de você muitos nutrientes. Talvez fosse difícil encontrar tantos nutrientes assim. Vem cá, quem dessas características que eu descrevi pode ser colocada como uma apomorfia dos animais? Opa, lembra, gente, apomorfia? Apomorfia é uma característica exclusiva de um grupo de seres vivos e encontrada em todos os integrantes do grupo. Apomorfia é uma característica que sozinha define o grupo. Daí, lembra como é que a gente faz para saber se uma característica é apomorfia? Duas perguntas. Essa característica é exclusiva do grupo? Segunda pergunta. Você tem todos os membros do grupo com essa característica? Somente se a resposta for sim para as duas perguntas, é que ela é uma apomorfia. Se a característica é exclusiva,
e se ela é encontrada em todos os integrantes do grupo. Daí, eucarionte não é exclusivo dos animais, não é apomorfia. Pluricelular, sem acontecido, não é exclusivo dos animais, não é apomorfia. Heterótrofos por ingestão, alguns protozoários são desse jeito, não é exclusivo dos animais, não é apomorfia. Não ter parede celular, protozoários são assim, não é exclusivo dos animais, não é apomorfia. Células musculares e células nervosas são exclusivas dos animais, só animais têm isso. Entretanto, nem todo animal tem, porque a esponja não tem. Lembre que para ser apomorfia, tem que ser exclusivo do grupo e tem que ser encontrado em todos os integrantes do grupo. Como célula muscular e nervosa não tem na esponja, não é apomorfia. Crescimento definido não é exclusivo dos animais, não é apomorfia. Nenhuma dessas características que eu citei até agora pode ser colocada como uma apomorfia dos animais. E quem seria então essa apomorfia dos animais? A existência de um embrião oco. Esse embrião oco, chamado, gente, de blástula, aqui na conversa. Enquanto nas plantas nós temos um embrião maciço de nutrição macrotrófica, maciço, sólido por dentro, nos animais o embrião é oco, blástula. Tanto é que se esponja não tem tecido, se esponja não tem célula muscular e nervosa, se ela é tão diferente dos outros animais, por que ela é animal? Porque ela tem blástula, moçada. Né? Defina animais em uma característica, blástula. Quem tiver blástula é animal, quem é animal tem blástula. Tanto é que se você vai lá e faz uma daquelas árvores evolutivas, separando os animais do resto da galera, a blástula, ela está bem aqui. Então a blástula é exclusiva dos animais, todos os animais têm, nenhum outro grupo de seres vivos apresenta blástula. Alguém briga comigo, o Landim, eu não lembro muito bem de blástula, beleza? Uma rápida lembrança sobre embriologia, que vai ser muito necessária para a classificação dos animais. Era uma vez, né? Espermatozoide do seu pai, óvulo da sua mãe, um belo dia seu pai pega a sua mãe, creu, fecundação, e aí você tem o zigoto sendo formado. E aí, né, moçada, começa o desenvolvimento embrionário, você tem a primeira clivagem, né? Lembrando lá a clivagem, as divisões mitóticas do embrião, e nessa primeira clivagem, você agora é um embrião constituído de duas células chamadas de blastômeros, né? As primeiras células do embrião. Sendo que, continuando aqui a brincadeira, você tem, depois da primeira clivagem, a segunda clivagem, e aí na segunda clivagem, agora o embrião, ele apresenta 4 células, ele apresenta 4 blastômeros e reticências, né? Terceira clivagem, quarta. Lá pelas tantas, gente, o embrião, ele apresenta entre 16 e 32 blastômeros. E nesse momento, moçada, ele é uma bolinha maciça de células, chamada de mórula, aí na parada. Sendo, gente, que o que acontece com essa mórula é que essa mórula começa a ganhar água. À medida que a mórula ganha água, ela começa a inchar como se fosse um balão. Surge uma cavidade dentro dela, blastocele. Essa altura do campeonato, tu vai ter, gente, algo em torno de 100 blastômeros e o teu nome é blástula. Todo animal tem blástula, todo mundo que tem blástula, nesse caso lá, é animal. Lembrando para vocês uma besteira, tá? Até a fase de blástula, nós temos células chamadas de blastômeros. E os blastômeros, moçada, células tronco embrionárias, até a fase de mórula, elas são indiferenciadas e elas são totipotentes, né? Elas podem originar qualquer célula do indivíduo. Na fase de blástula, elas continuam sendo indiferenciadas. Nem é músculo, nem é pele, nem é osso, nem é cérebro. E elas são pluripotentes, né? Quando a gente fala que elas são pluripotentes, elas podem originar praticamente tudo. No caso, moçada, da gente
né, não pode originar placenta nesse caso. Sendo que, percebam que até a fase de blástula, as células são indiferenciadas. Nem é pele, nem é músculo, nem é osso, nem é cérebro. Elas têm o potencial para originar todas ou quase todas as células. Mas aí, depois da blástula, no desenvolvimento embrionário, nós temos a gástrula. E a gástrula, gente, ela já vai ter algumas novidades que eu queria lembrar. Gástrula, moçada, ela vai apresentar lá os primeiros folhetos germinativos. Para quem não lembra, folhetos germinativos, os tecidos do embrião, os primeiros, ecto e endoderme, aqui na parada. Nós temos pessoas, na fase de gástrula, o surgimento do arquenteron, arqueo, antigo, enteron, intestino, nesse caso lá, o futuro tubo digestivo. E nós temos, gente, a formação do blastóporo, primeiro orifício a se formar no corpo de um animal. Esse primeiro orifício a se formar no corpo de um animal, dependendo do animal, pode ser ou o ânus ou pode ser a boca. O que eu estou querendo lembrar para vocês é que em mórula e até a blástula, as células são indiferenciadas. Mas quando eu chego na gástrula, elas já começam a se diferenciar, elas já começam a se organizar em algumas coisas. Eu agora já tenho ecto e endo, eu já tenho um tubo digestivo se organizando, eu já tenho um primeiro orifício, futuramente ânus ou boca, e aí vai. E, gente, depois da fase de gástrula, nós vamos ter a organogênese. Sendo que o primeiro processo que acontece na organogênese se chama lá de neurula, né? Então você tem lá a neurula lá na organogênese. E na fase de neurula, lá na organogênese, nós vamos ter o surgimento do terceiro folheto, que é a mesoderme. Já tinha ecto e endo, agora forma-se meso. Nós temos a formação de uma notocorda em alguns animais, né? Claro, em animais chamados cordados. E a formação de um tubo nervoso dorsal, exatamente em relação aos cordados. Claro que isso aqui não acontece em todos os animais. Entretanto, me chama a atenção que lá na organogênese é que você tem o surgimento da mesoderme de modo geral. Além de, no caso dos cordados, algumas outras estruturas que a gente vai conversar um pouquinho melhor. Sendo pessoas que isso aí que a gente está descrevendo é fundamental para a gente poder classificar os animais, né? O desenvolvimento embrionário talvez seja o critério número 1 utilizado para separar os grupos de animais, sendo que dentro lá dos animais nós vamos ter 35 filos de animais. 35 filos de animais, claro, para algumas classificações. Ainda bem, né, moçada, que o vestibular, gente boa, ele não quer que você conheça os 35, ele só quer 9. Só, né? Só foi uma piada, né? 9, pelo amor de Deus, 9 é um bocado, né? De maneira que vamos nos acostumando, pelo menos, com o nome dos grupos, né? Número 1, poríferos. Poríferos, moçada, correspondem lá às esponjas. Criaturas aquáticas, sésseis, né? Sésseis, vivem grudadas lá, né? Em uma pedra, alguma coisa do gênero, com hábitos de filtração. Não se preocupem que cada característica dessas vai ser vista com mais carinho depois. Número 2, quinidários. Gente, quinidários, eles são animais que apresentam células que produzem substâncias urticantes, né? Quando você esbarra nele, você queima. É o caso, gente, lá das águas vivas, é o caso dos corais, é o caso das anêmonas do mar, né? Do clássico Procurando Nemo, né? O Nemo morava lá, numa anêmona do mar, né? Do grupo aí dos quinidários aí na parada. Você tem pessoas. Terceiro grupo, plateumintes aqui na parada.
Vamos logo nos acostumando com as besteiras. O nome euminto quer dizer verme. E claro que quando eu falo para vocês em verme, você associa logo com doença. E toma cuidado. Não é que nem todo verme, ele causa doença. O termo verme não tem relação com doença. Na verdade, verme é qualquer animal que seja invertebrado e que tenha um corpo comprido, um corpo alongado. Ou seja, notem que para você ser verme, não tem nada a ver com causar doença. Se você não tiver coluna vertebral e tu tiver o corpo compridinho, causando doença ou não, eu posso te chamar de verme. Sendo que no caso, os plateumintos, plate, achatado, euminto, verme, são os vermes de corpo achatado, incluindo, moçada, planária, que, por exemplo, não vai causar doença, mas também, gente, a tênia e o esquistosomo, que vão estar, sim, causando doenças. Então, olha, moçada, que verme não tem a ver com causar doença. Não teve coluna vertebral, tem um corpo compridinho, verme, plateumintos, nem todos eles causam doenças. Nós temos o grupo dos nematodas, ou nemateumintos. Os nematodas, eles, pessoas, são os vermes de corpo cilíndrico. Então, ao invés de eles serem achatadinhos, eles são cilíndricos. Carinhas como, por exemplo, lombriga. Carinhas como, por exemplo, os vermes do amarelão. Carinhas como, por exemplo, filárias. Todos esses aqui pertencentes ao grupo dos nematodas. Quinto grupo, né, moçada? Moluscos. Ora, gente, moluscos, animais de corpo mole, não vou dizer sempre, mas normalmente apresentando concha para proteção. É o caso, moçada, lá do caracol, é o caso, por exemplo, da ostra. É bom lembrar que alguns perderam a concha no decorrer da evolução, né? Então, os ancestrais dos polvos tinham concha, mas os polvos modernos, eles não têm. Nós temos lá, sexto grupo, anelídeos, vermes de corpo anelado. Ô Landim, anelídeos, eles causam doenças? Não. Mas tu não está chamando eles de verme? Bom, acabei de comentar que verme não tem a ver com causar doença. Verme tem a ver com o teu corpo comprido e, nesse caso lá, né, não ter coluna vertebral. E aí, minhoca é desse jeito, sanguessuga é desse jeito, corpo comprido, sem coluna vertebral. Nós temos, moçada, o grupo dos artrópodes, aqui na parada. Sendo que o grupo dos artrópodes, caracterizados pela existência de um exoesqueleto, estou abreviando, hein? Um exoesqueleto à base de quitina, um exoesqueleto quitinoso e patas articuladas, né? Insetos, aracnídeos, crustáceos, aqui na conversa. Oitavo grupo, os equinodermos. Equinodermos, gente, equinodermata. Os equinodermos aqui na brincadeira, obrigatoriamente marinhos, ou não é nem aquáticos não, tá? É marinhos. Você nunca vai encontrar equinodermos, nem sequer em água doce, somente, moçada, em água salgada, somente, moçada, lá nos mares. E a gente, pessoas, tem que eles apresentam um esqueleto interno, um endoesqueleto, à base de calcário, carbonato de cálcio. É o que acontece com estrelas do mar, é o que acontece com ouriços do mar, por exemplo. E nono grupo, dos mais importantes para a gente, cordados, né? Animais que apresentam notocorda, pelo menos no embrião. Isso aqui inclui os vertebrados, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Alguém deve estar desesperado pensando, meu Deus, Landim, eu vou ter que saber tudo isso? Claro que não. Você vai ter que saber tudo isso e vai ter que saber os detalhes sobre cada um desses 9 grupos de animais. Acreditem,
que eu coloquei até agora é o básico do básico do básico, né? É o essencial, o fundamental, né? O mínimo que você tem que conhecer sobre zoologia. A gente, moçada, explica os critérios que a gente usa para poder dividir esses 9 grupos, para depois sair descrevendo cada um dos grupos detalhadamente. Puxa vida, que legal, só que não, novamente, mas é o jeito. Vamos lá?